operações no âmbito do processo Apito Dourado. Se o atacarem a ele, estão a denegrir a imagem do clube e nós fomos lá só como uma demonstração de solidariedade e de apoio para com ele. Não foi uma demonstração de força? Não. Chegou a dizer-se que a vossa intenção, se ele ficasse preso, era entrarem no tribunal e arrasarem aquilo. Não, isso, nós não estamos no Brasil nem na Argentina, pelo amor de Deus. Isto é um Estado democrático, isso era uma coisa impensável. Coisas impensáveis aconteceram já. Um Porto-Benfica, em 91, ficou célebre. Não conseguimos entrar na cabine, porque a cabine tinha um cheiro de tal maneira agressivo e intoxicante que não era possível estar dentro da cabine. Tivemos que nos equipar num corredor dos balneários. Depois, no intervalo, naquele túnel do inferno, como eu lhe chamei, porque não foi só naquele jogo, em muitos outros jogos eu sentia pressão verbal, não é? Com empurrões e tudo isso, frequente. Da parte de quem? Da parte do staff ligado ao futebol. Na véspera do jogo, circulara no Porto um rumor, que veio a revelar-se falso, de que o árbitro da partida tinha viajado com a equipa de Lisboa. O Benfica vence o jogo com 2 golos de César Brito. O árbitro não é culpado. O árbitro saía acompanhado normalmente pela polícia, mas as pessoas em cima da polícia eram pontapés e burros, tudo aquilo que era possível fazer foi feito num ambiente terrível. Não é? Um inquérito concluiu que o Futebol Clube do Porto tinha um corpo de segurança privado ilegal. Um dos seus mais ativos elementos seria um agente da PSP, Abel Gomes. O relatório foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, que arquivou o processo. Também os profissionais da informação são alvo frequente da fúria de adeptos. Do gol do Famalicão, ponto final nesta transmissão. Paulo Martins, e este será mesmo... Uma agressão aconteceu em direto na RTP no fim do jogo Porto-Famalicão, em 93. Para a história fica mesmo este resultado. Para si, os votos de uma boa semana de trabalho. Boa noite. Mais de uma dezena de jornalistas foram intimidados ou até agredidos quando cobriam acontecimentos relacionados com o Futebol Clube do Porto. Os poucos que apresentaram queixa, como Marinho Neves, viram os seus processos arquivados. Imagens lamentáveis, isto não pode acontecer. Há pessoas como eu sinto isso. As agressões a jornalistas sempre foram desvalorizadas por Pinto da Costa ou até motivo de chacota. Há aqui estranhas coincidências, porque as coisas acontecem normalmente lá os casos de jornalistas. Eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, o Carlos Pinhão da Bola, o Eugênio Queiroz do Correio da Manhã, João de Freitas do Record, Manuel Freitas do Público, Martins Mourinho, José Saraiva, enfim. Olha, o senhor está-me a dar uma boa ideia, eu vou montar um hospital lá nas Antas, porque com tantos feridos, isso é capaz de ser um bom negócio. Há muitos anos que os blackouts são prática corrente no Futebol Clube do Porto e, em momentos de crise, a relação de Pinto da Costa com a comunicação social é sempre conflituosa. Não vou maçar-vos muito tempo, até porque vocês sabem que temos connosco a comunicação social que esvoaça como abutres sobre tudo o que possa sair da boca do Futebol Clube do Porto. Também políticos sofreram na pele a violência dos portistas. Em março de 2002, Rui Rio precisa de escolta policial para sair da Câmara do Porto, cercada por adeptos vindos de uma manifestação contra a suspensão das obras do estádio. Mais tarde, Pacheco Pereira é vítima de uma tentativa de agressão. É na altura em que há a célebre manifestação que é convocada pelos Super Dragões diante da Câmara, que aliás foi também apoiada pelo Partido Socialista, e portanto aquilo criou um ambiente de grande tensão. Só houve 2 pessoas que foram visitar a Câmara. Fui eu e o Miguel Veiga.
Eu faço umas declarações à saída da Câmara de que deve existir registro, pronunciando-me sobre a manifestação, porque a manifestação de que se esperava ser gigantesca, de facto, era muito mais pequena. Quando eu digo isto, que a manifestação era muito mais pequena, aquilo criou, de facto, um clima de insultos e de violência. E quando à noite eu chego ao hotel, comecei a ser insultado. Eu, enfim, não liguei muito, entro no hotel e vem atrás de mim 3 ou 4 energúmenos, um dos quais à frente para me baterem, um dos quais um tipo vestido parecia o Eminem, com aquelas coisas e tal. E eu tinha comprado uns livros, tinha uma saca de livros. Peguei na saca dos livros e fiz um gesto assim, depois começam a aparecer empregados que entretanto viram pelo circuito interno. Portanto, nunca houve propriamente verdadeiros vias de facto, mas houve uma clara tentativa de agressão. Pacheco Pereira denuncia, Pinto da Costa reage. O senhor está a insinuar que Pacheco Pereira inventou esta história? Você já viu alguma coisa que eu provo? Eu vi, não vi, mas basta... Basta-lhe o quê? Basta-lhe um depoimento de uma pessoa que nós presumimos seja de boa fé. A mim não basta. E eu vi foi o doutor Pacheco Pereira às portas da Câmara, cá fora, na rua, tranquilamente, sem sequer ligar em absolutamente nada, falar o tempo que quis, a dizer coisas sem nexo. Ele próprio, nas suas declarações, de facto, ajudou e muito a criar um clima de violência. Até à eleição de Rui Rio, a relação entre Pinto da Costa e os políticos foi um longo idílio, apenas interrompido durante a crise da penhora. Umas vezes em representação oficial, muitas outras a título privado, autarcas, deputados, ministros e primeiros-ministros de várias cores políticas e até presidentes da República partilharam momentos de glória com Pinto da Costa. Uma relação privilegiada com o poder resulta em benefícios de vária ordem. Por exemplo, conseguir que um certo diretor de jornal vá a tribunal. O Paulo Portas já tinha faltado um sem número enorme de julgamentos. E ele falou, até penso que era do PSD, queixou-se, e o ministro disse, mas isso não pode acontecer. Então, se não pode ser ministro, veja se me consegue resolver o problema, a trazer o gajo aqui assim, para ele responder ao juiz. Pronto. E foi quando, naturalmente, o ministro terá dado instruções a quem de direito para o juiz mandou, a polícia daqui foi lá buscá-lo. Às 6 da manhã, às 9h30, estava ele a entrar aqui no tribunal na Rua do Bolhão. A relação do Sr. Pinto da Costa com o poder político no Porto era uma relação, de facto, de mando, de autoridade, e que eu sempre achei legítima. E, como se sabe, tinha componentes políticas, mas teve componentes de favores mútuos, aqueles favores mútuos que o futebol dava. Quando Rui Rio é eleito, está a ser construído um novo estádio. Rio levanta a suspeita de um alegado favorecimento do anterior executivo camarário ao Futebol Clube do Porto, que graças a uma permuta com a autarquia ficara com terrenos para habitação, comércio e escritórios. O processo corre ainda hoje em tribunal. Mas a polémica com Pinto da Costa começa quando Rio recusa aprovar o plano pormenor das Antas sem um acordo com a Associação de Comerciantes do Porto que contestara o plano. Pinto da Costa manda suspender as obras. O único rio que nós respeitamos é o Rio Douro. Os outros não conseguem alagar-nos, nem a conseguem sequer molhar-nos os pés. Eu não vou aceitar que haja atitudes de arrogância e de prepotência. Isso eu não aceito. Os tempos mudaram. Eu disse isto durante a campanha eleitoral. Quem foi democraticamente eleito fui eu e foram os restantes membros do Executivo. É o poder político que tem de decidir e que tem de se impor. Quando o novo Estádio do Dragão é inaugurado, Pinto da Costa não convida o Presidente da Câmara do Porto. Depois, ameaça. Ao Sr. Rui Rio, Presidente da Câmara Municipal do Porto, enfrentarei eu na próxima luta eleitoral para as autárquicas do Porto. 3 anos depois da polémica com Rio, Pinto da Costa entra na campanha eleitoral ao lado do candidato do PS, Francisco Assis. Rui Rio é reeleito. No auge do romance com Carolina, Pinto da Costa atravessa uma nova era dourada. Depois de uma série de desaires, o Futebol Clube do Porto contrata Mourinho e em 2 épocas os Dragões ganham tudo o que havia para ganhar, dentro do país e fora do país. Em 2003 chega a primeira Taça UEFA.
Em 2004, o Futebol Clube do Porto é de novo campeão europeu.